28. Ai da coroa de soberba, dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem um forte e poderoso, como tempestade de Saraiva, tormenta destruidora, e como tempestade de impetuosas águas que transbordam. Ele com a mão derrubará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. A flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como um fruto temporão antes do verão, que vendo-o alguém, o tendo-o ainda na mão, o engole. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por diadema formosa para os restantes do seu povo, e por espírito de juízo para os que se assentaram a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícias, e não há lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender a doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre o mandamento, mandamento sobre o mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo, ao qual diz: Este é o descanso. Dai descanso do cansado, este é o refrigério. Porém, não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos aliança com a morte e com o inferno, fizemos acordo quando passar o dilúvio do açoite. Não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pela pedra preciosa da esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse, e regrei o juízo pela linha, e justiça pelo prumo. E Saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E as vossas alianças com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por eles pisados. Desde que comece a passar, os arrebentará, porque amanhã após manhã passará, de dia e de noite, e será que somente o ouvir de tal notícia causará grande turbulação? Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, estranha obra, para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já ao Senhor Deus dos Exércitos ouvi falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo o dia o lavrador para semear? Ou obra desterroa todo o dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem nivelado a sua superfície? Então espalha nela ervilhaça, e semeia cominho, ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar? O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilhaça não se trilha como com um trilho, nem sobre o cominho passa roda de carro, mas com uma vara de sacode a ervilhaça e o cominho com um pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com seus cavaleiros. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra.
29. Ai de Ariel, a cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel, porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatidas, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um que tem um espírito familiar, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. E num momento repetindo, isto acontecerá. Do Senhor dos Exércitos será visitada com trovões, e com terremotos e grande ruído, com tufão de vento, tempestade e labareda de fogo consumidor. E como o sonho de uma visão de noite, será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejam contra ela e contra a sua fortaleza, e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha, que está a comer, porém acordando sente-se vazio, ou como o sedento que sonha que está a beber, porém acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai e maravilhai-vos, folgai, clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito profundo de sono, e fechou os vossos olhos, e vendou os profetas, e os vossos principais videntes. Por isso toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te. E ele dirá, não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te. E ele dirá, não sei ler. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem, quem nos vê e quem nos desconhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse ao seu oleiro, nada sabe. Porventura não se converterá o Líbano num breve momento em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas dos olhos dos cegos as verão. E os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor. Os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpados ao homem por uma palavra, e armam laços aos que repreendem na porta, e os que sem motivo põem de parte o justo. Portanto, assim diz o Senhor que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descurará a sua face. Mas quando ele vir os seus filhos, obra das minhas mãos, no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não no meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito, sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Ranes. Todos se envergonharão de um povo, que nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia,
De onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente voadora? Levarão às costas os jumentinhos e as suas riquezas, e sobre as corcovas dos camelos os seus tesouros, e a um povo que de nada lhe aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Por isso clameis acerca disto. No estarem quietos será a sua força. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até o último dia, para que sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Que dizem os videntes, não vejas, e os profetas, não profetizeis. Para nós o que é reto, dizeis-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Por isso assim diz o Senhor de Israel: porquanto rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e perversidade, e sobre isto vos estribais. Por isso esta maldade vos será como a brecha de um alto muro, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja quebra virá subitamente. E ele o quebrará como se quebra o vaso de oleiro. Quebrando-o, não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco, para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Mas disseis: não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalguemos. Por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vos fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti. A voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia, água de aperto, mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, e dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviares nem para a direita, nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te darás chuva sobre a tua semente, como que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. E esta será fértil e cheia naquele dia o teu gado pastará em largos pastos. E os bois, os jumentinhos que lavraram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá, cirando com a ciranda. Em todo o monte alto, em todo o outeiro levantado, haverá ribeiros, correntes de água, no dia da grande matança, quando caírem as torres. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebratura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga, e seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor, e a sua respiração como um ribeiro transbordante, que chega até o pescoço, para peneirar nas nações com peneira de destruição. É um freio de fazer errar nas queixadas do povo. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração como a daquele que vai com a flauta, para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, labareda de fogo consumidor, raios e dilúvios, pedras de saraiva, porque com a voz do Senhor seja desfeita em pedaços a Síria, que feriu com a vara, e a cada pancada do portão, do juízo que o Senhor lhe der,
Haverá tamboris e harpas com combates de agitação combaterá contra eles. Porque Tofete já muito está preparada, assim estará preparada para o rei, e ele a fez profunda e a larga, e a sua pira é de fogo, e tem muita lenha, o assopro do Senhor, como torrente de enxofre, acenderá.